Linha de Frente. Olá! Está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. E no programa de hoje nós falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nesta semana. Para me acompanhar nesse debate, eu recebo aqui uma bancada super qualificada. A Carla Bene, que é economista e conselheira do Corecon, aqui de São Paulo. Também a Thaís Cremasco, que é advogada. Maria de Carli, mestre em Ciências Políticas. E Cíntia Nunes, jornalista, advogada e professora. Gente, boa tarde, muito obrigada de novo por estarem aqui comigo e com a gente neste sábado. Mais uma semana muito quente, assim como todas as outras, né? O noticiário pega fogo aqui no Brasil. E também tem tudo a ver com o noticiário pegando fogo nos Estados Unidos. Nesta semana, o presidente Lula esteve em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, junto a outros líderes. E em discurso, na abertura da cúpula, Lula afirmou que a agressão ao judiciário brasileiro é inaceitável e condenou falsos patriotas e a possibilidade de anistia a quem ataca a democracia. Ele disse ainda que a democracia e a soberania brasileira são inegociáveis e que o Brasil passou uma mensagem ao mundo com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Logo após o discurso do brasileiro, foi a vez de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, discursar. Entre os pontos abordados, o chefe norte-americano pediu uma solução urgente para o conflito em Gaza e também para a guerra na Ucrânia, pedindo maior firmeza na comunidade internacional. Trump ainda anunciou que ele e o presidente Lula teriam concordado em conversar na próxima semana após um breve diálogo. E eu vou começar essa rodada com Maria de Carli, que adora comentar os assuntos referentes ao presidente Donald Trump. Maria, fala um pouco pra gente o que significam esses discursos que foram opostos, mas teve uma surpresa do nada ali, né? Sim, exatamente. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui na mesa com todas vocês. De fato, essa Assembleia Geral, ela é uma Assembleia cercada de simbologia, simbolismos. Ela vai colocar, de fato, a prova da eficiência da ONU. ONU, que é essa organização que representa o ápice da governança multilateral no mundo e todas essas organizações internacionais e a cooperação entre estados e países. Me refiro a estados, que é como a gente chama países nas relações internacionais. Então, essa é a prova de fogo da ONU. A ONU completa 80 anos e está totalmente desmoralizada, defasada. Veja, vive uma crise de identidade, vive uma crise de está sendo desmoralizada com a comunidade internacional, não consegue efetivamente passar nenhum tipo de sanção, até passa algumas sanções, mas nenhum tipo de demanda ou resolução para os conflitos. A gente vive num mundo extremamente bélico, onde os conflitos só crescem. A gente vive um dos maiores conflitos dentro da Europa depois da Guerra Mundial. Então, essa é a ONU que a gente precisa ver se ela ainda sobrevive a esses novos tempos de disrupção, onde a lógica é meio que cada um por si. Então, esses discursos que vimos, a abertura que você mencionou, que foi mencionada aqui, Bia, ela marca justamente essa prova de fogo da ONU. E, comentando aqui um pouco a fala tanto do Trump quanto do Lula, um pouco mais do que esperado. Cada um dos líderes levantou as suas bandeiras. Vemos duas discussões, dois lados das discussões políticas atuais completamente opostos, o Lula e o Trump. Vemos a interferência do Donald Trump no Brasil e o bate-boca entre os lados, a questão do tarifaço e todo esse mal-estar diplomático que a gente viu nos últimos tempos. E os seus discursos estão de acordo com as suas narrativas, os seus acenos às suas posições ideológicas. E a grande surpresa foi justamente esse cumprimento do Lula e do Trump ali no final de um discurso, o final do Lula, lembrando que o Brasil abre sempre a Assembleia Geral da ONU, é um gesto simbólico, feito desde a primeira abertura da ONU lá em 1946, e os Estados Unidos vêm em seguida. Então, por isso, esses ambos se encontraram ali na saída do discurso do Lula e mostrou algo meio que inesperado, que foi um aceno para uma potencial conversa, que a gente ainda não sabe como se vai dar, qual vai ser o resultado disso, mas espero que seja para o bem dos produtos brasileiros e para a economia brasileira. Lembrando aqui que o Trump é um homem de negócios e eu acho que, no fim das contas, essa é a lógica que vai prevalecer nas suas negociações. Ele é um homem de negócios e vai favorecer os interesses dos Estados Unidos.
Eu vou pedir para, então, a gente entrar agora na história com a Carla, puxando essa falinha da Maria. Trump é um homem de negócios. Então, essa negociação com o presidente Lula, Carla, pode ser benéfica para o Brasil? Como é que você enxerga essa questão para a gente? Eu acho que sim, eu acho que o importante, eu vou pegar só o gancho aqui da Maria antes de começar, que tem a ver, quando a gente discute economia no cenário internacional, ela é muito interessante porque ela fica muitas vezes deslocada daquela espuma, daquele cenário que as pessoas acabam vendo, ou na mídia, ou nos grupos, ou nos memes, no que for. Então, assim, esse aceno do Trump e a química que rolou é muito interessante porque ela bate de frente com várias discussões que a gente tem a respeito do cenário internacional. Então, uma coisa é a política e essa espuma acaba aparecendo, e outra coisa são as negociações. Aquilo que seriamente se senta na mesa, se negocia, importações, exportações, e hoje os nossos maiores aliados são os empresários americanos, que estão se mobilizando, inclusive, para retirar as tarifas. Então, essa daí, Bia, é literalmente a vida prática, a vida como funciona para além das câmeras. E antes de continuar rodando a nossa bancada, eu vou colocar um trecho desses discursos. A gente tem a fala de Donald Trump, que pegou, inclusive, o presidente Lula de surpresa, deu para ver ali nos bastidores. Vamos acompanhar. Eu tenho um pequeno problema dizendo isso, mas eu preciso falar. Eu estava entrando e o presidente do Brasil estava saindo. Eu o vi e ele me viu. Ele me viu e nós nos abraçamos. Então eu disse, você acredita que eu vou falar isso em apenas 2 minutos? Nós concordamos em nos encontrar na próxima semana. Nós não tivemos muito tempo para conversar, foram uns 20 segundos. Na verdade, estou feliz por ter esperado, porque isso não funcionou direito. Mas nós conversamos. Nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar na semana que vem. É interessante. Ele parece ser um bom homem, na verdade. Ele gostou de mim. Eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de alguém, eu não gosto. Mas nós tivemos 39 segundos. Nós tivemos uma excelente química. É um bom sinal, mas no passado o Brasil, tarifou injustamente a nossa nação. Mas agora, por causa das tarifas, nós estamos atingindo eles também, e atingindo com muita força. Como presidente, eu sempre vou defender nossa soberania e os direitos dos cidadãos americanos. Então eu lamento muito dizer, mas o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. Eles só podem se dar bem quando estão trabalhando conosco. Sem a gente, eles vão se dar mal, assim como outros se deram. É verdade. Bom, e nessa fala dá para ver, né, aquilo que a gente comentou, o presidente Lula meio pego de surpresa com a comitiva, ali cochichando logo que ele é citado por Donald Trump, e também um morde-a-sopa de Trump, que começa falando bem de Lula e depois fala que o Brasil está indo mal. Antes de chamar as meninas, vamos também colocar um trechinho agora da fala do presidente Lula, dizendo que vai conversar e confirmando todo esse encontro de 30 segundos? Vamos ouvir. Para mim, eu fui surpreendido porque eu tinha acabado meu discurso, eu já estava saindo, ia pegar minhas papeletas e ir embora quando o Trump veio para o meu lado, com uma cara muito simpática, muito agradável. E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Bom, agora ouvindo então os dois lados, vou continuar rodando a nossa bancada. Cíntia, então o Lula foi mesmo pego de surpresa. O que a gente pode esperar do presidente nessa conversa? Até então ele estava com uma postura mais resistente, né? Ele estava falando, o Brasil é soberano, a gente não vai conversar. O Trump tinha até dito que Lula podia ligar para ele, mas ele não fez esse gesto, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, quase boa noite, né, a todos vocês que nos acompanham e as meninas aqui dessa bancada tão especial. Assim, olha, só a gente tem que agradecer por viver para presenciar determinados momentos, né? De fato, eu tenho certeza que o presidente Lula ficou realmente surpreso, porque o discurso, e não só o discurso, né, as atitudes, tanto comerciais como diplomáticas dos Estados Unidos na presença do Trump, não indicavam nada no sentido de uma química, talvez fosse uma química na base de braço de ferro. E realmente, como as meninas bem disseram aqui,
que o Trump é um homem de negócios e o que a gente acompanha à distância é que a política nos Estados Unidos, o alto preço dos alimentos está pressionando, inclusive, a popularidade do Trump. E diante disso, ele não vai se deixar, não vai deixar naufragar a economia, porque uma das suas bandeiras, inclusive eleitorais, foi a questão da volta do crescimento, de a gente ter aí um incremento na economia norte-americana. Então, da forma como eu vejo, ele é estrategista e é claro que ele abriu essa margem. O que causa um pouco de espanto é assim, se realmente ou ele agora viu e fez essa abertura diante de uma situação que estava se avolumando, então, ou isso já era uma abertura anterior, então por que o nosso presidente não se antecipou e não entabulou ali uma conversa para que as coisas não chegassem nesse estado? Porque, afinal de contas, quem está pagando o pato é o brasileiro através dos empresários que estão tendo perdas nesse sentido. Então, eu espero, como cidadã, e aqui não entrando num mérito político, mas como cidadã, que esta conversa de 30 segundos traga frutos para o país. Esse realmente acho que é, e acredito que é também uma esperança dos americanos, né? No sentido de que as diferenças econômicas sejam mais importantes ali do que as diferenças ideológicas políticas. Agora, Thaís, o que esperar no sentido de, assim, já há algum tempo a gente vem falando de uma diminuição das sanções econômicas, mas a gente continua vendo sanções contra, por exemplo, ministros. A gente teve essa semana a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Será que isso dá para reverter também com Trump nessa conversa? Com certeza absoluta, né? A gente viu toda a crítica dizendo que o Lula não tinha diplomacia, que apostar na soberania brasileira seria um absurdo, um tiro no pé. Falamos de uma série de cenários que não se concretizaram e, no final das contas, agora está aí o resultado. A aposta foi correta, apostar na soberania deu certo. O Trump entrou no discurso respeitando o Brasil de forma soberana, fez uma crítica, mas ele já entrou criticando a ONU inteira, da escada rolante ao prompter que não funcionava. Então, ele estava num discurso de crítica, e um discurso em 50 minutos ele viajou bastante, especialmente dizendo sobre aquecimento global, que não existia. Então, é o jeito Trump de fazer política, que é um grande negociador para alguns. Mas qual é a verdade? A gente não consegue enxergar o nosso líder, enquanto presidente, como um bom negociador. Mas parece, os resultados, né? Somos uma sociedade que vivemos através dos resultados. Os resultados demonstram que ele apostou corretamente, que quando o Lula deu um passo para trás e segurou, o Trump fez esse movimento de tentar conversar, de abrir as portas. E quem acha que o Lula vai chegar nessa reunião e que o Trump vai humilhar, como fez com o presidente da África do Sul, não vai. Não vai. Isso não vai acontecer. O Brasil vai demonstrar que, através da soberania e da diplomacia, do jeito brasileiro de fazer diplomacia, não o jeito Trump de fazer diplomacia, vai dar certo. E essas aplicações podem ser revertidas, né? O Trump não vai ser a primeira vez que ele faz uma coisa e volta. Ele tem esse jogo de testar. Então, eu tenho muita convicção que até essas sanções que ele foi aplicando poderão retroceder no momento futuro, quando ele perceber que somos um país sério. Porque se tem uma coisa que o Trump entende do discurso do Lula, é sobre soberania. Tudo que ele falou no discurso dele foi sobre a importância da soberania. Então, ele sabe que o nosso país também vai se manter soberano. E aí eu acho que, por mais que são interesses divergentes, eles convergem no sentido dele saber a importância da soberania para cada país. Então, eu acho que foi acertado e acredito que vai ser o início de uma quebra, de uma desestruturação dessas sanções que são absolutamente descabidas. Cíntia estava discordando, né? Não, parcialmente, só para dizer... Não, aqui nós estamos entre mulheres inteligentes e todas muito educadas, então a gente não tem nenhum problema nesse sentido. Mas eu só entendo assim, um pouco antecipado dizer o resultado, que o resultado ainda não aconteceu, né? Então, só essa ponderação. Como cidadã, eu também espero que aconteça, porque o que a gente ganha se o país naufragar? Nada. É a idiotice de se colocar, eventualmente, uma questão ideológica
ideológica na frente do bem comum. Então, eu também espero, só que entendo que é um pouco prematuro a gente falar de resultado, porque nós tivemos ali uma conversa de 30 segundos, umas 2 narrativas e, por hora, resultado nenhum. Tomara que o resultado venha. Eu só entendo da sua fala, assim, que é um pouco precoce a gente falar dos resultados. Tomara que eles aconteçam. Era uma previsão de cenário. Eu entendo que quando a gente olha o que está acontecendo e percebe que o jeito que o Lula apostou na forma de se comunicar, que foi sem baixar a cabeça, mostrando a soberania, mostrando o respeito, quer taxar, então taxa, né? Que todo mundo criticou isso, eu estou só fazendo uma previsão. Obviamente, não sei o que vai acontecer, mas a última previsão que eu fiz deu certo. Carla também queria falar? Não, eu só vou fazer um complemento sobre a ordem econômica, porque a gente havia mencionou antes da questão das limitações ou das sanções jurídicas, mas sob a ótica econômica, o Brasil poderia ter usado a lei da reciprocidade, que estava totalmente autorizada e tudo, mas ele usou de outra forma. No lugar de ele levantar mais tarifas e tudo, ele usou isso internamente. Então, quando você criou a medida provisória do Brasil Soberano e se preocupou em resolver problemas específicos nos setores que foram mais prejudicados e ampliar a abertura de mercados, isso, na verdade, deu um resultado para o Brasil, economicamente falando, muito menor do que se imaginava no início das tarifas. Então, macroeconomicamente, o resultado foi muito menor do que se imaginava. A gente também tem que olhar microeconomicamente alguns segmentos, empresas específicas, sim, que já tinham toda a sua exportação direcionada para os Estados Unidos, que o produto já sai daqui rotulado. Esses produtos realmente tiveram mais problemas, mas aí o governo acabou entrando com, por exemplo, compras governamentais, que isso daí é fundamental para fazer ajustes de mercado. Então, só fazendo um complemento para dizer que se a gente voltar um pouquinho lá no tempo e no início das tarifas, para o que a gente teve de resultado hoje, o Brasil teve uma abertura maior de mercado, né? Os outros exportadores se destacam hoje, né? Até, inclusive, Vietnã para carne, Indonésia, o México, inclusive. Então, é interessante apenas só fazer essa ponderação de que daquela tragédia que se imaginava foi muito menor do que realmente se esperava. E a partir dessa tragédia menor que a Carla colocou, pergunto para a Maria o seguinte: essa conversa, então, ela vai ser o termômetro final, por exemplo, para a gente ver, a gente observou um crescimento do presidente Lula nas pesquisas a partir disso. Muito se criticou, inclusive a direita, que acabou dando uma munição, de alguma forma, para o governo atual. Então, esse é o último, digamos, a última cartada. Eles vão para o ringue ali, de um lado está Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ainda comemorando aquelas sanções, e do outro lado a gente tem o presidente Lula tentando, então, agora dar uma solução para isso. É mais ou menos isso? Olha, eu acho que esse é só o início de uma nova abertura diplomática, de uma entrada que o Brasil não estava conseguindo ter, que é uma entrada à alta cúpula da Casa Branca. A gente viu os esforços que a nossa equipe diplomática aqui teve de tentar conseguir ali entrar na época que o Trump anunciou inicialmente a tarifa de 50%. Então, é só o início de uma de uma nova etapa nessa nossa nova diplomacia. Lembrando que os Estados Unidos e o Brasil são parceiros econômicos históricos, sempre foram, e agora essas relações estão em pausa, estão um pouco estremecidas justamente por conta do jogo ideológico que o mundo se insere hoje em dia. Então, eu acredito que nessa roda de negociação, o Lula mesmo já disse que a negociação não vai ter limites, que ele vai pautar todos os pontos que ele precisa pautar. Inclusive, muito se especula que terras raras vão ser um ponto importante nessa mesa. Lembrando aqui que o Brasil é o segundo maior país em termos de potencial de terras raras no mundo, ficando atrás apenas da China, e que essa questão das terras raras, temos um potencial incrível, mas temos uma indústria ainda rudimentar. Precisamos muito de investimento das empresas norte-americanas. Então, eu vejo esta roda de negociações como muito positiva se souber ser feita da maneira correta, se deixarmos de lado os afagos ideológicos e pensarmos no que é melhor para o Brasil e, consequentemente, para os nossos parceiros econômicos dos Estados Unidos. Posso estar sendo poliana? Posso. Mas eu acho que a diplomacia é construída através da cooperação. Agora, você mencionou a questão do Eduardo Bolsonaro e como fica toda essa questão ideológica.
eu acho que dependendo do resultado dessa primeira conversa, pode ser que dê um certo afago, os ânimos fiquem um pouco descansados, pode ser que irrite, sim, alguns bolsonaristas, mas eu acho que as narrativas estão aí e elas vão ser cruciais para as eleições de 2026. E dependendo dessas conversas, pode sim impactar a popularidade de Lula para mais. E outra coisa que pode impactar o ano que vem, as eleições de 2026, é a situação do deputado Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados iniciou um processo que pode resultar na cassação do mandato dele, Eduardo Bolsonaro, por condutas consideradas incompatíveis com as funções parlamentares. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado após uma denúncia que o acusa de atuar na defesa de sanções dos Estados Unidos com o objetivo de desestabilizar instituições republicanas no Brasil. Nesta semana também, o presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na casa. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, entrou com um recurso contra o veto de Mota. Cíntia, qual vai ser o destino, será, de Eduardo Bolsonaro? É um destino que já está traçado, selado a partir desse veto de Mota? Bom, não é uma coisa tão simples assim, porque não se trata de algo binário, né? Não é só sim ou não. Existe aí uma série de circunstâncias que podem impactar nesse destino, mas hoje nós temos uma situação que, de toda forma, em termos de comparecimento às sessões, até o presente momento, ele já faltou o dobro do que a quantidade de presenças. E isso, por si só, já dá ensejo. Aqui não estou entrando no mérito das atitudes, falando só apenas nas questões ali regimentais, né? Então, em princípio, a se considerar dessa forma, não sendo realmente possível a sua indicação como líder, vai haver uma brecha jurídica, regimental ali para que o mandato dele seja cassado. Então, se não tivermos algo diferente nesse sentido, eu acredito que o destino venha realmente nessa direção. Agora, Thaís, também tem a possibilidade, inclusive, além de toda essa possibilidade de cassação, dele também sofrer ali um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, também por conta de sanções e de atuar contra a soberania, né? Sim, achei interessante o ponto que a Cíntia trouxe, é verdade que é um ponto mais técnico, mas a questão principal, que é a conduta incompatível, está muito mais do que comprovada por toda a narrativa que foi criada. A gente fala no Brasil sobre uma crise na liberdade de expressão, né? No Brasil estamos vendo uma ditadura, temos problemas. Gente, o Eduardo Bolsonaro, ele falou publicamente que temos milícia, ele chamou o Supremo Tribunal Federal de milícia togada. E ele está livre. Então, vivemos, de fato, uma liberdade. Isso sim, porque isso aí ultrapassa a liberdade de expressão. Isso aí já está indo lá para o discurso do ódio. Então, esse homem que chama o Supremo Tribunal Federal de milícia togada e está livre, e agora alegando que está sendo perseguido, que está nos Estados Unidos. Então, assim, se tem uma coisa que está estampada, acho que até mais do que as faltas, é a incompatibilidade da conduta desse parlamentar, né? Um cargo não pode ser salvo-conduto para você disseminar esse tipo de violência contra o seu próprio país. Então, que a lei seja feita, que a Constituição Federal seja cumprida e que ele tenha o mandato cassado, porque é um absurdo termos um parlamentar que vem diante de uma sociedade e chama o Supremo Tribunal Federal de milícia togada. Não dá. Carla, quando a gente tem uma situação como essa, um parlamentar cassado ou não, pode ser julgado ou não, a gente está mexendo aí com instabilidades. E esse tipo de instabilidade jurídica, até mesmo de parlamentares, também afeta o Brasil macro, de forma econômica. Dá para a gente dizer isso? Olha, eu acho que nesse caso específico, né, sob a ótica política, né, é um pouco o que eu tenho observado já há muito tempo, né, o enfraquecimento leva ao descarte. Então, o enfraquecimento do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do pai também, isso daí tende a levar ao descarte. Então, justamente agora, após essa reunião da ONU, após
após esse movimento do Trump, essa negociação, isso tudo dá um enfraquecimento todo a respeito desse discurso. E a política não tolera os fracos. Então, esse enfraquecimento provavelmente leva ao descarte, como a gente tem vários exemplos aí, até com a Carla Zambelli e tudo. Esse descarte que você tem porque você vai buscando outras alternativas. Então, esses são ajustes, esses ajustes acontecem no parlamento ou acontecem sob qualquer ótica. Nesse momento, a gente não tem ainda nenhum impacto econômico, porque isso daí não é nada que afeta. Ele pode ter uma oscilação, digamos assim, na movimentação política, mas economicamente o que a gente vê e espera, como disse a própria Cíntia Thaís, é que essa conversa melhore os resultados das negociações das tarifas entre Brasil e Estados Unidos. Bom, a gente falava ali no começo do Sóstenes Cavalcante, o líder, né, do PL, que pediu, então, para recorrer desse veto. A gente tem esse trecho, inclusive. Vamos ouvir. Nós não vamos aceitar essa decisão do presidente Hugo Mota de forma unilateral. Estamos fazendo um recurso, porque foi dialogado e conversado com o presidente Hugo Mota. E não vamos aceitar pressões externa corporis para impedir o exercício do deputado Eduardo Bolsonaro, eleito, que está aqui para representar os seus eleitores até o fim do seu mandato. Nós, do PL e da oposição, não deixaremos um dos nossos soldados para trás, muito menos o deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, e aí a gente já tem algumas informações de que o relator deve ser, por exemplo, um deputado do União Brasil, bastante alinhado ao bolsonarismo, a pautas alinhadas também ao ex-presidente, aos filhos, claro, como a anistia. Será que um relator, pendendo para o lado do próprio Eduardo Bolsonaro, Maria, pode mudar um pouco essa situação que as meninas pontuaram de possível cassação? Pode aliviar, sim. Pode ser que eles consigam fazer um acordo. Muito provavelmente é o que vai acontecer na Câmara. Eles vão conseguir tentar passar um acordo para uma suspensão do mandato, que ocorre geralmente quando você não quer ficar com o mal-estar de um lado ou do outro, porque a gente está aqui falando de um poder muito forte na direita, que é o bolsonarismo, e com uma presença forte na Câmara Municipal em termos de representação partidária. O PL é o maior partido, acredito que na Câmara Federal, e seguido de outros aliados, como você bem mencionou, partidos mais de centro que representam essa fisiologia, esse fisiologismo brasileiro, que se associa aí tanto com a direita como com a esquerda, dependendo da pauta, partidos grandes e fortes como União Brasil e dentre outros. Temos uma Câmara mais tendendo à direita, o que significa que, provavelmente, no final das contas, vão articular um acordo e tentar aí amenizar a situação para o Eduardo Bolsonaro. Agora, Cíntia, Eduardo Bolsonaro tem se colocado, inclusive, como possível candidato à eleição ao Palácio do Planalto em 2026, né? E ele tem falado bastante contra, inclusive, o possível principal substituto aí de Bolsonaro, que seria Tarcísio de Freitas. Como que você vê esse jogo político já dele? A própria direita, o próprio clã aí bolsonarista não tem visto com muitos bons olhos, né, essa tentativa de se colocar. É porque, na verdade, a gente tem uma situação que está definida em princípio, né, juridicamente, que é a questão mesmo da condenação, embora a gente não tenha um trânsito em julgado, mas da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, enquanto isso, é um grande problema que a direita encontra nesse momento, que é uma tranquilidade nas próprias bases para lançar um candidato. Enquanto essa questão fica sendo disseminada, ali, polarizada, a gente vai tendo enfraquecimento de um candidato da direita. E o Eduardo Bolsonaro ter na verdade, não ajuda muito, né? O que ele faz ali, embora sob o pretexto de buscar um resultado de um julgamento justo para o pai, e estou dizendo do discurso que ele traz, né? Que ele enverga. Isso não ajuda muito no papel daquela direita que
não quer a reeleição do atual presidente, mas também não quer ou não pode contar com uma nova chance aí para o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, não vejo que ele tenha grandes possibilidades, não vejo porque ele vai, com essa conduta, ele foi ali angariando uma quantidade de pessoas que discorda dessa postura, uma postura que enfraquece as bases da própria direita, que enquanto isso não tem um candidato, digamos, oficial. Para todas as bocas miúdas e graúdas, a gente tem o governador Tarcísio de Freitas como candidato. Mas mesmo ele, nas suas manifestações, diante ainda de um posicionamento de Bolsonaro, ele dá sempre um passo atrás. Então, nesse sentido, respondendo o que você me perguntou, não acredito que Eduardo Bolsonaro consiga alcançar esses objetivos, principalmente no meio de tudo isso, né? Com uma possível cassação ou uma possível suspensão, como bem mencionou a Maria. Carla, é possível dizer que o cenário está mais favorável para o atual presidente do que para a direita nesse momento, sob essa ótica de tudo que aconteceu, que a gente falou desde o início do programa com Estados Unidos e Brasil? Eu acho que sim. Tem um dado interessante que até a Cíntia mencionou a respeito da questão dos alimentos, alguma coisa assim. A inflação dos alimentos, ela diverge da inflação do fechado, por exemplo, do IPCA. Então, eu vou pegar 3 dados interessantes. Em 2022, que foi um ano eleitoral, a inflação ficou em torno de 5,7%, só que a inflação de alimentos foi 14%. Então, isso foi algo devastador para, inclusive, o governo Bolsonaro e algo que contribuiu muito com a perda da própria eleição. No ano seguinte, em 2023, essa inflação ficou menos meio. Então, é muito interessante observar isso. Nós tivemos um ajuste de várias questões de alimentos. E isso daí deu esse primeiro ano, inclusive para o governo Lula, uma vantagem nessa ótica, porque você literalmente no supermercado acaba fazendo uma compra melhor e tudo. No ano passado, nós tivemos uma inversão disso, ou seja, essa inflação passou para 8% e o IPCA ficou 4%. Então, essa inflação dos alimentos, o Banco Central publica isso, inclusive, nos seus relatórios de inflação, e é interessante, quem quiser acompanhar, inclusive política, é interessante acompanhar esse ponto. Isso foi um dos grandes pontos, inclusive, no final do governo Biden. E essa construção, ela é muito interessante, porque a inflação dos alimentos, ela ficou uma decisão política. Então, isso afeta a popularidade, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos com a subida dos preços dos itens no supermercado. Então, popularidade, você também mede com o carrinho do supermercado. Então, tanto nos Estados Unidos, a gente tem uma pergunta: quanto que o eleitor MAGA, digamos assim, vai continuar apoiando o Trump com o carrinho do supermercado com o café, a carne e o suco de laranja mais caro, e quanto que no Brasil isso vai reverter de popularidade, tanto nessa questão dos alimentos como a questão do resgate da soberania. E um exemplo muito interessante foi justamente agora as manifestações com relação à PEC da blindagem. A PEC, que permitia que o Congresso interrompesse processos criminais contra deputados e senadores, foi rejeitada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e, nos últimos dias, foi alvo de manifestações populares e pressões internas também na própria Casa Legislativa. Depois de uma votação nominal, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, arquivou a PEC. Por isso, então, a gente falava de enterro, né? O pessoal já estava falando de enterro da PEC da blindagem. E aí vou começar essa rodada agora, então, com Thaís. Thaís, o que dá para a gente tirar? Então, as ruas, dessa vez, elas conseguiram passar um recado para o Senado, ou não, porque o texto avançou de alguma forma, né? Passou ali com alguma facilidade pela Câmara. Será que a gente vai ver isso vindo, voltando esse assunto de outra forma ainda pela frente? Bom, o levante popular foi fundamental para barrar esse retrocesso. Não tem um outro nome possível do que um retrocesso poucas vezes visto na história do Brasil. Não existe nada, não existe como falar desse discurso dentro da democracia. Era um projeto para blindar e para permitir que parlamentares pudessem cometer crime sem ser julgados. Então, é muito importante e é muito gratificante ver que isso não avançou
E a possibilidade que existiria agora para discutir juridicamente o projeto bateria invariavelmente no STF. E isso seria visto porque é inconstitucional. É inconstitucional. Então, eu acredito que enterrou de fato, isso não vai acontecer. A PEC da blindagem acabou, não tem como voltar a discutir isso, pelo menos não nesses termos. E é um alívio, né, saber que o nosso país não seguiria esse retrocesso institucional e que não vai blindar criminosos, ainda mais quando a gente percebe que tem tantos parlamentares que, por exemplo, respondem com crimes que já são crimes difíceis de um cidadão comum ser, muitas vezes, condenado, como, por exemplo, violência contra a mulher. Né? Já é muito fácil para homens que serão julgados por homens serem não condenados por violência contra as mulheres. Se ele for um parlamentar, então, e será, de alguma forma, se ele fosse julgado pelos colegas, acabou a violência contra mulheres que fossem vítimas de parlamentares. Então, que bom que esse retrocesso não passou e não vai passar e não tem muitas ferramentas jurídicas para conseguir fazer passar agora. A gente teve um mês de setembro bastante animado, né? Em 7 de setembro, a gente teve manifestações ali da direita, então em prol do PL da anistia. A gente teve 2 semanas depois, exatamente, essas manifestações contra a PEC da anistia também, e o PL da anistia, perdão, e a PEC da blindagem. E elas foram protagonizadas no último domingo, em sua maioria, pela esquerda, com parlamentares subindo ali nos carros de som e tudo mais. Mas uma declaração curiosa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre essas manifestações da esquerda, viralizou bastante nos últimos dias. A gente tem um trechinho? Vamos ouvir. A imunidade formal, material do parlamentar, a imunidade ou a garantia que o parlamentar tem que ter de exercer seu mandato livremente, com independência, se transformou em outra coisa. Quando se transforma em outra coisa e você tem a distorção e a população percebe que está indo por um caminho de privilegiar a impunidade, etc., a população se revolta. Você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam. Então, o Tarcísio falou em distorção e desconexão da população e, por isso, eles foram às ruas, mas ele não cita também o PL da anistia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas queria pegar da Maria um pouquinho do que quis dizer o Tarcísio. Será que ele está moderando o discurso no meio da PEC da blindagem, colocando ali uma posição mais de encontro com o que a população ali colocou? Qual que é a sua análise? Olha, eu acho que o governador Tarcísio foi feliz ao mencionar isso. Essa atitude da Câmara foi muito infeliz, um dos piores projetos que eu tenho memória desde que eu estudo ciências políticas. Um absurdo, uma vergonha, um tapa na cara do brasileiro, essa PEC da blindagem, um desrespeito. E desmoraliza muito a Câmara, por conta também, inclusive, da atitude do Senado. Lembrando aqui, isso deve aumentar, inclusive, a tensão entre as duas casas parlamentares aí da esfera federal. Vamos ver quais serão os próximos passos de ambas as casas. Lembrando aqui, minha gente, que o Senado tem 2/3 da sua composição a ser renovado no ano seguinte. Então, é muito importante essa atitude do Senado, mostrando a preocupação, sim, da pressão popular. E costuma ser, né, uma casa mais sênior, né, com pessoas e os que compõem essa casa têm uma maior senioridade e entendem um pouco melhor do que a população quer. Então, um tapa na cara da Câmara. Eu espero que esse tipo de absurdo não volte a aparecer por muito tempo no Brasil. E vamos ver aí o que vai vir a partir do PL da anistia que você aí também já deu o tom, Bia. Cíntia, Hugo Mota sai enfraquecido, então, até a partir dessa análise da Maria, que ficou meio uma situação divergente entre as duas casas? De fato, assim como a Maria bem disse, essa tensão já existente só se acirra. É só importante a gente dizer, e eu sinto aqui essa necessidade, de que essa questão da crítica contra esse PEC, né, da blindagem, não é exatamente uma questão de uma pauta da direita. Embora a gente tenha lideranças da direita nesse sentido, mas as pessoas, de uma forma geral, têm uma tendência a misturar as duas coisas, né? A anistia com o da blindagem. Então, há pessoas que estão a favor, eventualmente, da dosimetria
dosimetria ali, ou até da anistia, mas não concordam com a PEC da blindagem, porque, de fato, como se disse aqui, é um retrocesso, ainda mais voto secreto. Eu consigo até imaginar alguma coisa quando se fala de crime de expressão, de opinião, mas quando isso é uma questão que é aberta para qualquer possibilidade de crime, é algo assim, é uma proteção, é quase que você dá uma capa para o bandido. Então, não dá, a sociedade não tem como se coadunar com isso. E quem foi para a rua nesse final de semana não foi só a direita, só a esquerda, foi a população que entende que não dá para a gente colocar intocável quem deveria dar o exemplo e não se esconder atrás de uma imunidade. Então, nesse sentido, eu acredito que, de fato, sai enfraquecido porque elevou, incorporou aí essa PEC e acabou sendo seu porta-voz. Então, nesse sentido, sai enfraquecido. Inclusive, popularmente, né? Porque acabou pegando mal. Foi muito complicado. Eu queria, assim, fazer cor ao que você disse. Eu acho que essa mobilização, ela deve ser uma mobilização de toda a população, porque traz a diferenciação da classe política, a classe dos privilegiados que gozam, dão risada da população brasileira. Então, essa mobilização tem que ser de todos. Foi muito... dois pontos que eu queria tocar. A questão do fórum privilegiado, e aqui eu acho que as minhas colegas do direito podem expressar melhor sobre isso, que é um absurdo, né? Justamente tudo que a gente vê, e eu acho que a discussão é válida. A questão toda, a partir da PEC da blindagem, se dá origem a essa pauta do fórum privilegiado, e a questão é justamente de muitos dos deputados que votaram contra a PEC da blindagem, né? Isso dividiu, de fato, a direita. Alguns deputados, inclusive do Partido Novo, foram contra a PEC da blindagem, mas alguns que votaram a favor foram a público se desculpar por tamanho absurdo que é essa pauta. É isso que eu ia falar, Carla. Depois teve uma chuva ali de vídeos, né, nas redes sociais, tentando explicar esses votos, né? Eu achei bem interessante, porque é o seguinte, a gente pegou a PEC da blindagem, né, e foi um fenômeno interessante, assim, politicamente é muito interessante, porque o lançamento disso conseguiu unir a população toda contra. Então, assim, você veja como que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que deseja, né? Porque Trump conseguiu unir o Canadá, conseguiu fortalecer o México, né? E aqui, quem inventou a PEC da blindagem conseguiu levar a população unida para além da direita e esquerda, né? Que é justamente quem acaba ganhando a eleição, que é o centro, que é o moderado, né? Então, assim, é muito interessante esses movimentos. E o que eu mais achei interessante foi exatamente isso, Bia, a chuva de vídeos. Eles até deveriam todos usar aquela camiseta branca, tirar maquiagem, usar aquela imagem do tipo, quem me conhece sabe, eu não sei o que eu fiz, eu tive um surto, ó, socorro. Porque o voto, como bem disse a Cíntia, lembrou muito bem, ia ser secreto. Então, você não ia saber nunca, jamais, coisa alguma. Então, o que acontece? Rapidamente, você já teve aí uma meia dúzia de 12, que acabou resolvendo fazer os seus vídeos para se resguardar, e eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Então, assim, essa semana foi, assim, no mínimo, caricata. Agora, Thaís, essa fala da Carla, né, que do Centrão acaba ali levando, você também acha que com essa, então, acabam ganhando mais uma situação? Para eles o caminho ficou mais fácil? Não para o Centrão em si. Eu concordo muito com a fala da Carla no sentido de que essa medida uniu o Brasil inteiro, e isso foi fenomenal, né? É sensacional saber que ainda existe senso crítico, né? Porque tem hora que essa polarização faz com que a gente comece a se perder, né? Porque se tem gente comemorando a taxação dos Estados Unidos em cima do Brasil, será que tem gente que vai realmente defender a PEC da blindagem? Será que tem gente que vai defender que um parlamentar não possa ser julgado e que o julgamento tem que ser secreto e vai votar naquela pessoa que foi lá e falou, olha, eu sou a favor. Então, o que eu concordo muito na fala da Carla é isso. Conseguiu unir o Brasil no sentido de que uma coisa que todo mundo fala, olha, somos contra a corrupção, somos contra essa proteção
né, dos parlamentares. Então, foi muito bonito, especialmente pela questão artística, né, de saber que aquelas pessoas que lutaram no passado contra a ditadura voltaram agora para dizer e para chamar a população e dizer, gente, a gente não pode se calar. E eu acho que a França dá aula para o Brasil no sentido de como as ruas e como essa coisa de você ir para a rua, falar, traz um resultado. Então, eu concordo que uniu o Brasil numa pauta só, que é a pauta da anticorrupção, que é a pauta de que o brasileiro tem direito à transparência e que todo mundo tem que ser julgado igual, ainda que haja o foro privilegiado, como já está na Constituição Federal. Bom, mas tem uma coisa que não está unindo o Brasil, é o PL da anistia ou da dosimetria, né? Agora cada um está chamando de um jeito. O relator desse projeto de lei, que é o deputado Paulinho da Força, quem batizou inclusive de PL da dosimetria, se reuniu com líderes partidários da Câmara dos Deputados nesta semana. Durante os encontros, foram debatidos pontos centrais da proposta, além de possíveis ajustes e estratégias também para avançar com o texto na casa. Participaram das reuniões representantes de diversas bancadas que apresentaram demandas, sugestões e preocupações dos impactos dessa proposta. Paulinho destacou que o objetivo do diálogo com os partidos é construir um consenso em torno do conteúdo do projeto de lei, para assegurar que ele tenha apoio suficiente. A expectativa do relator é de votar o texto que tramita em regime de urgência já na próxima semana. E aí, fazendo um compilado com tudo isso, a gente já começa a pensar, será que adianta votar na Câmara porque Davi Alcolumbre no Senado segurou a blindagem? Segura também, se passar na Câmara, o PL da anistia ou da dosimetria, Maria? Algumas coisas aqui eu queria levar em consideração. Primeiramente, o celular do deputado Paulinho não deve estar parando um segundo. Ele deve estar ali com o ouvido queimando. Lembrando aqui que o deputado é um deputado bastante com uma carreira extensa na política, foi inclusive líder do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, era líder na Câmara, então ele vai conseguir aí mexer alguns pauzinhos aí na política da nossa querida capital Brasília. Eu acho que, de fato, a gente já entendeu que existe uma mobilização muito forte dentro da Câmara, como eu disse anteriormente. Temos o PL, que é o maior partido em números, temos que conseguiu fazer alianças fortes. Então, temos essa pressão que quer uma PL da anistia que seja o mais benéfica possível para o Bolsonaro e para os demais indiciados ali no dia 8 de janeiro. Então, ao meu ver, eles vão pressionar muito para isso e eles querem que Bolsonaro esteja elegível em 2026. É um dos principais pontos que eles têm tocado. Eu não sei se eles vão conseguir, mas eu acho que eles estão pressionando muito o Paulinho. Inclusive, eu ouvi falar que, até estão ameaçando com a Lei Magnitsky, o deputado Paulinho da Força, não sei se vocês estão sabendo, eu até li isso, enfim. Mas a ver, ele provavelmente vai ser muito pressionado. Eu, sinceramente, acredito que eles vão passar algo com um nível de dosimetria que seja correspondente ali aos julgados do 8 de janeiro, que sejam penas menores, mas eu acredito que a inelegibilidade de Bolsonaro não vai estar em jogo para conseguir justamente passar no Senado. Cíntia, será que se o PL da dosimetria não colocar o Bolsonaro, né, com perdão, realmente só uma redução ali de pena, o partido dele, o Partido Liberal, trava esse projeto na casa? Eu acredito que não consiga fazê-lo, embora tenha esse ânimos, né? E é importante, assim, eu particularmente já falei isso em outros momentos aqui na linha de frente, particularmente entendo que há necessidade de uma dosimetria que não foi feita, com todo o meu respeito ao nosso Supremo, entendo que ali houve uma mão muito fora do razoável em algumas punições, sobretudo não dos líderes, mas sobretudo das outras pessoas que ali estavam envolvidas. Então, ao meu ver, a dosimetria ela vem num sentido da gente regular as coisas e colocar na balança uma questão mais de normalidade, perto do que acontece com as punições de qualquer criminoso no Brasil, e isso acabou perdendo a mão ali para situações que, ao meu ver, como a gente tem o caso ali dos 14 anos do batom e uma série de outras circunstâncias. Então, ao meu sentir, a dosimetria é desejada, deveria ter sido feita lá no Supremo, não foi. Então, talvez agora, por uma PEC, ela possa alcançar. Mas não acredito que vá ter aprovação uma anistia plena e restrita, não acredito. E também não acredito que isso vá fazer com que haja uma reversão a ponto de
tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro como um presidenciável. Não acredito. E por isso, então, a direita precisa, né, diante dessa... Se é que vai ser pautado como está sendo previsto que será pautado, né? Porque aí vem outras forças dizendo, tá bom, então se a gente não pautar, também a gente não pauta a questão da isenção do imposto de renda, então ali está vamos dizer assim, tem um jogo de forças para ver se realmente vai ser pautado. Não acredito, Bia, que se consiga ultrapassar, porque essa tensão entre as casas legislativas ali está sendo realmente uma queda de braço. Então, não acredito. Vamos ver. E a gente falou, até a Maria comentou, que o WhatsApp, né, do Paulinho deve estar bombando, porque ele falou mesmo que ia conversar todo mundo, juntou gente de lá, de cá, centrais sindicais, Michel Temer, Aécio Neves, e queria, Thaís, conversar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi o grande impulsionador aí da anistia, desse projeto, para ser pautado na Câmara de alguma forma. Convenceu ali Hugo Motta de colocar esse projeto, mas Tarcísio não respondeu. Foi o que eu ouvi, a reunião acabou sendo empurrada, não aconteceu. O que será que isso quer dizer? Primeiro, é muito importante a gente diferenciar a anistia de dosimetria. A anistia é passar uma borracha, e isso não vai acontecer, porque os crimes cometidos foram crimes que estão na Constituição Federal declaradamente como impossível de ser anistiado. Ou seja, se existir algum rearranjo para essa anistia avançar, ela vai chegar onde? No STF, que é o guardião da Constituição. E o que o STF vai lembrar à população brasileira? Que é impossível anistiar um crime de terrorismo como que aconteceu. Então, anistia, esquece, queira Tarcísio, queira quem queira, a direita pode juntar a bandeira dos Estados Unidos, do Israel, do Brasil, juntar toda num bandeirão e ir lá gritar na rua anistia, que não vai ter anistia. Esquece, não vai ter. Agora, dosimetria é fundamental e é importante. Sabe por quê? Porque eu, assim como uma série de outros juristas, a gente defende os direitos humanos. A gente defende que o sistema prisional deve fazer com que as pessoas saiam melhores. A gente defende penas alternativas, penas que não sejam longas, penas que façam com que as pessoas saiam do sistema prisional melhor. Isso é que o direito humano faz pelas pessoas. Então, por defender os direitos humanos, eu entendo que a dosimetria pode ser uma ferramenta importante para corrigir eventuais equívocos, eventuais penas muito extensas para pessoas que podem ser recuperadas fora do sistema prisional. Essas pessoas precisam estudar, elas podem ter a tornozeleira para controlar. É possível que tenham penas alternativas e que isso também traga justiça. Mas digo isso porque acredito nos direitos humanos. Mas a anistia pode esquecer que não vai ter. Maria? Eu queria trazer um adendo a essa discussão, que é justamente a moeda de troca também, que muito tem sido mencionada, que são alguns projetos importantes para o governo para passar, que provavelmente vão ser usados como moeda de troca justamente pela bancada do PL e a bancada que apoia a anistia, que aqui eu me refiro ao PL da isenção de 5 mil reais, né, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que é carro-chefe neste governo, inclusive importante e crucial para muito da narrativa do rico versus pobre que o governo Lula tem apostado como um ganho aí na sua conversa, mas separadamente disso, é um PL extremamente importante para o Brasil. A nossa economista aqui pode falar um pouco sobre. E também a questão dos PLs, do PL que eles querem agora em cima de alguns títulos do mercado financeiro. Então, esses dois PLs que eu mencionei aqui vão estar na mesa de negociação na semana que vem no Congresso para justamente ser negociada o formato e o que essa anistia terá de acordo com o apoio ou não a esses dois PLs que o governo quer passar. Já vou aproveitar o gancho e pedir para a Carla comentar a importância do PL do imposto de renda no meio dessa discussão toda que a gente está tendo. Aliás, ela tem uma importância econômica e ela também tem uma importância política, porque ela foi uma proposta do governo Bolsonaro, inclusive defendida pelo Paulo Guedes. E eu tenho matéria, inclusive na minha aula, que eu uso do jornal da época de 2022, que era justamente esse processo. E ele não foi aprovado, aliás, ele nem caminhou. Então, a aprovação para esse governo específico, com esse Congresso do momento, vai ser um sinal de
de força em termos políticos, mas sob a ótica econômica, é muito interessante que a gente observe o seguinte: a gente deixa anos, 5, 6, 7 anos sem corrigir as faixas do imposto de renda. Então, quando você faz a correção, você vai chegar próximo dos R$5.000 agora, que é o projeto para fazer a isenção. Então, inclusive, essa daí é um ponto interessante. Se a gente tivesse uma correção da faixa do imposto de renda, por exemplo, atrelada ao INPC, que é o índice específico que corrige o salário mínimo, a gente nem precisaria chegar nessa discussão, porque aí, se todo ano você faria uma correção minimamente pelo INPC das faixas, isso daí seria automático, mas aí você deixa de fazer isso, finge que é bonzinho, finge que não está cobrando mais imposto e no final joga para o campo político e aí aquele momento que for aprovado, você surfa a onda. Então, sob a ótica política, Maria, eu jogaria esse gancho para você, mas sob a ótica econômica é fundamental que isso seja feito, porque nós precisamos diminuir a desigualdade tributária que a gente tem no país. Inclusive, professora, você mencionou um assunto muito importante, porque esse PL da isenção de 5 mil, ele inclusive é quase chamado carinhosamente de PL de Robin Hood. Ele é um PL que tem muita convergência ali na Câmara, tanto situação quanto oposição. É quase que um consenso que o tema agrada ambos os lados. E mais uma pauta que une o Brasil. Olha, gente, a gente está quase encerrando, então tem uma perguntinha agora para a Cíntia e uma para a Thaís para fechar. Cíntia, queria que a gente voltasse a falar um pouco do Davi Alcolumbre nesse papel. A gente pegando tudo isso que as meninas falaram, que tem moeda de negociação e que deve acabar conseguindo passar essa dosimetria, pelo menos na Câmara. Então, o Davi Alcolumbre vai ficar de novo com esse papel de resolver a situação, colocar ali as cartas na mesa, como fez na PEC da blindagem. O que mostra isso? Como que ele ganha, né? Assim, que áreas que ele ganha com isso? Bom, primeiro que se o telefone de uns está tocando, você imagina como vai estar o telefone dele, porque de fato é pressão de todos os lados. A gente vai estar diante de uma situação que ele se coloca, a depender de como ele se posicione, ele vai ser um grande, aí vai carregar o estandarte ou da direita ou da esquerda. Mesmo que não tenha exatamente esse propósito, é o que vai acabar acontecendo. Então, assim, no primeiro momento, se ele defender, se ele segurar ali a situação de que incorporar para que o PEC da anistia passe de maneira irrestrita, ele será aí um estandarte, vai ser um ídolo da direita. Se for o contrário, se houver aí uma oposição, isso vai fazer com que a esquerda o coloque em alto grau. Porque essa pauta divide direita e esquerda. Essa pauta divide. Embora a gente tenha aqui pessoas como a Thaís, que notadamente é mais de esquerda, mas também a gente convergiu aqui no sentido da necessidade da dosimetria. Então, Bia, vai depender muito do quê? Vai depender de como ele vai se posicionar. E isso, um pouco que eu aprendi de política na minha vida, nessas tantas décadas, é que a gente só sabe na hora que as pessoas abrem a boca. E mesmo assim, às vezes, elas gravam um vídeo para dizer que não falaram. E para a gente encerrar, falando um pouquinho já da agenda da semana que vem, Thaís, na segunda-feira, Tarcísio de Freitas visita o ex-presidente Jair Bolsonaro, autorizado ali pelo ministro Alexandre de Moraes, disse que não vai tratar sobre anistia, que vai fazer uma visita a um amigo, que é uma visita solidária. Enfim, será que sai o que dali? Algum papo sobre anistia ou talvez 2026? Com certeza, né? Não existe só amizade que não vai passar pelo assunto de política, né? A questão aqui da anistia é sempre refletir se a democracia é negociável. Eu acho que é isso que está em jogo, né? Então, quando a gente defende a anistia, a gente precisa pensar que essa pauta é uma pauta de retrocesso. É uma pauta que faz com que o nosso país acredite que as instituições democraticamente eleitas podem ser atacadas. Então, independente de qual é o lado político, né, a gente tem que defender um Brasil onde as leis funcionem. Porque se a gente continuar
nessa situação que uma pessoa é condenada, daí tem um retrocesso, daí alguém faz um recurso para que aquela... Já demora tanto para ser julgado, então a gente tem que torcer pelo Brasil. Nesse lado, né, será que o Bolsonaro vai conversar? A sua pergunta, vai, esse vai ser um tema, eles vão tentar buscar. Essa história de perseguição política cola super bem, né, colou até para o Trump durante um tempo, então isso vai ser usado e a gente precisa desconstruir essa narrativa e demonstrar que somos todos a favor da democracia e do cumprimento da lei e da Constituição Federal. Bom, e com isso a gente vai terminando Linha de Frente deste sábado, com muito assunto ainda pelas próximas semanas. A agenda é cheia, como a gente sempre comenta aqui. Agradeço então a presença das meninas da nossa bancada feminina aqui do Linha de Frente. Eu espero vocês para o próximo sábado, às 6 horas da tarde. Muito obrigada, bom fim de semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.